Dor lombar baixa. Nesse ponto eu tenho certeza que muita gente já teve dor, mas nunca se perguntou qual é a causa da dor. E no quadro de hoje da causa da dor eu selecionei dor lombar baixa, aquela dor pontual, aquela dor na base da coluna, bem no comecinho. Nesse quadro eu vou mostrar para você 3 possibilidades, ou possíveis diagnósticos que possam justificar a sua dor. Fica comigo aí no quadro. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não invasivo que dá ótimos resultados aos meus pacientes. E no quadro do A Causa da Dor, que é um quadro que eu faço aqui no YouTube, eu conto 3 das possíveis causas das que eu atendo no meu consultório, dentre as várias causas, por uma determinada queixa, um determinado problema que você que está me assistindo aí possa ter, tá? Eu selecionei hoje a dor lombar baixa. Por que eu deixei bem específico baixa? Porque você pode ter dor lombar de várias formas, dos 2 lados da coluna, só de um lado, mais em cima, mais embaixo, pontual, espalhada dos 2 lados, que corre para um lado, enfim, tem N formas de se sentir dor lombar. Tanto que no meu consultório, uma das coisas que eu peço para o meu cliente, quando eu estou atendendo levanta, me mostra como você sente a sua dor. Isso é muito importante para você entender por qual tecido que essa dor está sendo projetada, né? Não necessariamente o tecido que está afetado, mas por qual tecido ela está sendo projetada, está sendo transferida. Se essa dor ela tem uma característica mais mecânica, se ela tem uma característica mais viscerogênica, enfim, tem N formas. A gente pede para o cliente, levanta e me mostra como é a tua dor, tá bom? Mas enfim, vamos direto então para o quadro onde eu conto 3 possibilidades, inclusive possibilidades que eu atendi hoje no meu consultório. Esse é o motivo do quadro justamente, por ter 3 causas para a mesma queixa. Foram 3 pessoas, 3 homens, né, que chegaram no meu consultório, 2 no primeiro atendimento e 1 no segundo atendimento dele, e com a mesma queixa, que vieram com o mesmo problema. Dor lombar baixa é algo bem comum que a gente tem no consultório, a gente recebe frequentemente. Então, nesse caso do meu paciente, ambos tinham dores lombares baixa. Os 3 pacientes, agora me lembrando aí, os 3 no lado direito da coluna. Então veja como até foi curioso esse fato. Os 3 no lado direito da coluna. Vamos lá para a primeira possibilidade, para o primeiro quadro. O primeiro cliente chegou para mim. Ele chegou com dor na região lombar baixa, no lado direito, que aconteceu após um mecanismo traumático, tá? Um mecanismo traumático de um esforço que ele fez no trabalho dele, no dia dele, na rotina dele, tá? Mas e aí, Murilo, qual era a causa desse problema? Foi o trauma mesmo? O trauma foi o agravante do problema. Esse paciente ele já tinha um problema, uma restrição na mobilidade do rim do lado direito dele. Uma redução da amplitude do movimento desse órgão que afeta um músculo que está abaixo dele, dentre outras relações aí, pessoal, mas que quando nessa condição traz a coluna do cliente em uma certa flexão. O cliente fica com a coluna lombar um pouco fletida, só de um lado. Quando isso acontece, as vértebras da coluna ficam propensas a esse mecanismo de fletir e com a dificuldade para fazer o movimento oposto, que é a extensão. Então, no caso desse cliente, ele tinha a limitação desse contexto renal, que já fazia a coluna dele ficar numa posição não favorável, vamos dizer assim. E aí ele foi lá, fez um movimento em flexão e travou a coluna. Quando ele chegou para mim, já chegou com a coluna com bastante lesão, com bastante dor, com lesões nos ligamentos, nas vértebras e tudo mais. Mas ao procurar a causa dele, eu localizei esse problema renal, tratei essa causa e as suas sequelas. Felizmente, hoje no segundo atendimento, o cliente já estava muito bem. Então, uma das possíveis causas é disfunções viscerais, nesse caso renal, que levam a desequilíbrios biomecânicos, nesse caso da lombar, gerando uma dor no sacro ou na base da coluna do lado direito, tá bom? Primeira causa. Segunda causa, também a mesma queixa. O cliente chegou para mim hoje, travado, com a coluna toda assim, ó, deslocada para a lateral, que é um padrão muito clássico de uma hérnia, lombar baixa, né? Mas, Murilo, qual a causa? Porque você ter uma hérnia na coluna, qualquer ressonância diz, qualquer profissional diz para você, tem uma hérnia, tá, mas e aí? Qual é a causa? O que levou a ela? Como que o cliente chegou a ter isso? É porque ele carrega peso. Quer dizer que todo mundo que carrega peso tem hérnia nas costas? Quer dizer que todo mundo que trabalha na agricultura tem que ter lesão nas costas agora? Então não faz sentido nenhum. Isso não é a causa, isso é um achado. Então sim, o cliente tinha uma lesão, uma hérnia, não vou dar nomenclaturas, mas uma hérnia lombar baixa,
Mas a causa desse problema foi a seguinte situação. Por conta de um processo que ele teve de apendicite, ele teve uma cirurgia para retirada do apêndice, do lado direito, obviamente, né? Pode existir do lado esquerdo, mas pontualmente sempre do lado direito, né? Na maioria das vezes. Fez a retirada desse apêndice, teve aí uma inflamação, teve a supuração dela e tudo, e sobrou uma cicatriz muito grande, uma cicatriz mais ou menos desse tamanho assim, né? E essa cicatriz, ela gera um fenômeno, o que a gente chama de campo de interferência, ela gera um problema na pele e nos tecidos dali. Além, é claro, de o cliente ter aderências pela retirada do apêndice, do apêndice, então ele tem aderências ali, cicatriz ali. E toda essa região da pele, do intestino grosso, onde tem o apêndice, o próprio apêndice é inervado por nervos que saem da lombar baixa. Então ele tinha dor a nível lombar baixo por uma cicatriz e uma aderência de uma cirurgia de retirada de apêndice. Isso também cria um conjunto biomecânico problemático, que vai gerar uma sobrecarga maior da hérnia. Mas o estupim inicial para o problema foi aquele ali. Tanto que, durante o tratamento dele, na liberação dessa cicatriz, ele já sentia que a dor nas costas aliviava, sem sequer eu encostar nas costas dele. Depois eu tratei a coluna, eu tratei todo o resto, o cliente saiu reto, feliz da vida, com a sensação de que tirou uns quilos dele de peso. Tá? Em outro momento a gente conta melhor aí o quadro para vocês. Mas a segunda possibilidade de uma dor lombar baixa podem ser cicatrizes. Desde uma cicatriz de cesárea, uma cicatriz de apêndice, uma tatuagem que você tem nessa região. Então nesse caso foi bacana porque muito específico o quadro dele, muito local. Tá? Foi o primeiro atendimento do cliente. Na terceira causa, essa é uma causa bem mais distante, pessoal, vocês vão ter que forçar um pouquinho mais o entendimento, mas para você ver como é complexo o sistema humano, tá? Paciente também com dor no lado direito, limitação para levantar a perna, sensação de muita dor, muita rigidez, e dentro do histórico clínico dele, onde eu estudei através da anamnese e outros achados, o que eu localizei foram severas lesões estruturais e traumáticas na região cervical. Pô, Bruno, como assim? Ele tem uma dor no quadril direito, na base da coluna direita, que foi o que você falou que é o motivo do quadro, mas a lesão é cervical? Sim. Várias vezes eu já atendi isso. No caso desse cliente, ele já tinha um problema na cervical, algumas degenerações, alguns conflitos ali, e ele teve um trauma de carro, um trauma grave, tá? Um trauma foi forte, ele teve que usar colar cervical depois, teve dormência no braço direito, enfim, trocentas coisas. Enfim, essa lesão. E durante os testes, quando eu mudava a posição da cervical dele, a dor na perna dele ao elevar mudava. Dessa forma eu já julguei que teria conexão. Tratando a região lombar, eu não obtive nenhum resultado relevante. Tratando a região da onde ele sentia dor, não vi nada, não tive nenhum achado. Tratando a cervical, já na mesma sequência, tratando a cervical, as lesões e tudo mais, logo após o tratamento, ele fez os movimentos com a perna sem sintoma nenhum ou com um sintoma muito imperceptível e a mudança da posição do pescoço já não interferia mais, porque aquele fator ali causal havia sido retirado. Muito importante que você entenda que a causa é o mais importante, porém, muitas vezes o que dói para o cliente é a sequela, é o que deriva dela. Então essa sequela pode ser na coluna, pode ser no joelho, pode ser no ombro, não importa. É uma sequela. Ela é importante para o meu cliente como um ponto de dor, mas para mim no primeiro atendimento o importante é a causa. Não faz sentido você secar o chão sem fechar a torneira. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Eu tenho que achar a torneira aberta. Se eu achar a torneira aberta, nós vamos resolver esse problema rápido. Talvez não hoje, mas rápido. E se eu não achar hoje, nem na próxima, nem na próxima, você nunca vai resolver esse problema. Você simplesmente vai ficar ali tapeando só com a peneira, tratando sequela. Tá bom? Então no quadro de hoje eu selecionei essas 3 causas. Todas elas envolviam um pouco de trauma, pessoal, mas a primeira envolvia condições mais viscerais, a segunda condições mais cicatriciais ou aderências de cicatrizes, e a terceira um trauma mecânico e em estruturas ósseas mais distais. A conexão de uma lesão cervical com uma lesão lombar aí tem trocentas, eu poderia aqui ficar explicando N causas para isso, mas o objetivo do quadro é elencar 3 possibilidades para quem tem dor lombar baixa. Se você achou esse conteúdo um pouco interessante, ou talvez até um pouco confuso, ou difícil talvez de entender todas as informações, me deixa aqui alguma mensagem, me deixa algum aviso, manda lá no meu Instagram alguma dúvida, quem sabe eu posso te ajudar com a tua dor lombar baixa. Eu tenho certeza que podem haver mais 1000 maneiras de sentir isso, tá? Eu atendo muita coluna todo santo dia, dor lombar todo santo dia, tranquilamente umas 200, 280 com dores lombares baixas. E esses são 3 dos possíveis quadros para isso.
Se você gostou do conteúdo, faz a gentileza, compartilha com as pessoas que você ama. Você vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, ajudando mais pessoas a terem a sua dor, o seu sofrimento, quem sabe, resolvido. No mais, muito obrigado.